Bom dia, Ricardo Bonfim com vocês. Outrora gravei um vídeo que, de grande sucesso, está com mais de 9.000 visualizações. Isso para o meu canal, Igreja da Divina Ciência, é um sucesso, né? E é Couto Maria Pereda, esse que eu gravei. E agora eu vou falar sobre Maria Pereda Jean-Val Elan. Dois grandes gigantes do conhecimento, dois seres diferenciados, que apresenta documentos, livros, citações, robustas citações, tanto Maria Pereda quanto Jean-Val Elan. Dois monstros do conhecimento, né? Podemos falar dois gênios, sendo Jean-Val Elan mais autodidata, embora tenha formação superior também. Me parece que ele é formado em administração e quase concluiu totalmente geologia. É um filósofo autodidata, semelhantemente ao Olavo de Carvalho. Não lembro se ele foi formado em filosofia. Não foi. Não se engrandece, e ele mesmo se denomina muitas vezes como um verme. Ele fala, esse verme aqui não leva como totalmente verdade. Ele mesmo pede para não encarar como verdade. Tem mais de 50 livros publicados. Mais de 50 livros. E Maria Pereda é uma PhD, formada em farmácia, PhD pela PUC. Lê em outros idiomas, né? Espanhol, inglês, então por isso traz muito conhecimento alienígena, falando de Brasil, né? Vamos falar assim, de fora do Brasil. E os dois estão trazendo grande contribuição para a humanidade, e isso é irrefutável. Temos que deixar de ser criança e infantil. Gravei vídeo refutando Maria Pereda. Nossa, meu pessoal, mas é bom dar comentário. O vídeo estava lá em cima, a visualização. Eles tentando me atingir, né, me atacar. E eu estou ganhando visualizações. Sendo que eu admiro também, poxa. Só que não é tudo que é aquilo. Porque eu tenho algumas experiências que Maria Pereda não tem e não viu. E qual é a diferença principal entre Jean-Val Elan e Maria Pereda? Maria Pereda diz que Jesus não existiu, que foi uma criação do Império Romano. No seu curso, A Verdadeira História da Humanidade, tem um vídeo, pré-curso, e tem um curso, A Verdadeira História da Humanidade. Dentre outros. Então ela fala que Jesus não existiu. Ela, semelhantemente a Jean-Val Elan, reconhece o Criador como um demiurgo. O que é um demiurgo? É quem criou os universos, só que eles não veem com admiração esse Criador, igual os crentes evangélicos católicos, mas como alguém que caiu, Os dois reconhecem essa queda de Javé, o Criador. A diferença é que para Jean-Val Elan, contrariamente a Maria Pereda, ele reconhece Jesus como um Salvador, como um Messias, como que veio reformar, Ele põe Jesus lá em cima, do jeito que ele ataca Javé, o Deus da Bíblia, agride mesmo, os dois já brigaram feio, Javé já tentou matar ele 3 vezes, 2 ou 3 vezes, mas ele já viu um milagre terrível de Javé também. Javé mandou uns anjos, tirou um parente dele da UTI, ele contou isso um dia no podcast, depois dele xingar Javé de tudo quanto é nome ruim. Veio 2 seres, 2 luzes, 2 esferas de luz, e falou que foi enviado e tirou a pessoa de lá da UTI, da morte. Então ele sabe que Javé é poderoso, tem poder, só que ele fala que ele está adormecido. Por isso que não resolve os problemas do mundo. Ele caiu na criação, de acordo com todas as mitologias do mundo. Jean-Val Elan conhece tudo de mitologia. Tudo. Além de Maria Pereda. Maria Pereda conhece tudo sobre questões históricas, só que daí há essa controvérsia, porque Jean-Val Elan tem contato com espíritos. Os mesmos espíritos que falam contra a Bíblia, condena a Bíblia, fala que não foi daquele jeito, que não é aquela historinha, e está corrigindo, que é através da revelação cósmica, que é um pensamento mais gnóstico, ligado ao gnosticismo, que é saber que tem um Criador, que Deus é o Criador, só que ele não chama de Deus, Javé. Para ele é um ser como se fosse um usurpador, que quer se assumir como Deus, e que há um ser maior que seria o Deus puro, inacessível, um Deus incognoscível, que não conhece o mal nem a maldade. Como esse ser
está acima de Javé para Janvailã, não conhece o mal, não tem contato com o mal, nele não há mal, e ele não consegue resolver, lidar com o caos, porque nele não há caos. Então por isso que esse Deus, que é o todo, né, semelhante a Hélio Couto, que é o todo, do qual tudo está nele, está dentro dele, não tem como resolver os problemas, porque ele não lida com o caos, não mexe com o caos, ele é puro amor. E Javé, sim, Javé seria o caos, segundo ele, né? Que é um usurpador que quer adoração e louvor e ser tido como Deus. Maria Pereira entra na mesma linhagem, só que Janvailã fala que Jesus veio para resgatar a humanidade. E a princípio ele era para agir como um general, um guerreiro. E na força ganhar o povo de volta para Javé, que seria o mesmo Brahma, que seria o mesmo Alá. Então ele fazia parte de uma atriz de Ishtar, Shivas e Javé. E os outros deuses teriam aconselhado, não faça isso. Ele falou, vou criar o mundo, vou criar o universo. Não faz. E a energia desse ser criador não foi suficiente para criar o mundo perfeito, como ele visualizou. Todavia, ontem assistindo Janvailã, ele fala que a informação está no nosso DNA, na nossa genética, da visão de Javé, que seria criar um mundo perfeito. E nós temos isso. Quem sabe isso não é o que vai desembocar nas profecias de Isaías, de um mundo perfeito futuro, né? De um paraíso futuro, onde não haverá mais mal. Janvailã, com muita força e retórica, ataca Javé por causa dessa desgraça que é esse mundo. Um mundo miserável, um mundo desgraçado, mendigo para todo lado, gente com fome, crianças sendo abu, estu, dia e noite. Ele fala, aqui ó, no raio de 3 km pode ter criança sendo abu, sendo estu. E é verdade. Né? Quando eu vejo, teve uma mãe que prendeu uma filha e não dava comida nem água, e ela morreu seca, de sede e fome, sem comer e sem beber. Morreu. Né? Quantas crianças estão presas, cachorros presos sem comer e sem beber? Seco. Esses dias arrombaram a casa lá, tinha uma mulher presa com um monte de cachorro e gato. Aí um gato morreu de fome, os cachorros estavam tentando comer o gato. Estavam um comendo os outros para sobreviver, preso, só o osso. Então, esse mundo é muito perverso, maligno, hostil, covarde, uma selva. Nisso Janvailã tá certo. Que porra de mundo é esse? Que ser perfeito que cria uma bosta dessa? Um mundo perverso. As crianças já entram na escola sofrendo perseguição. Se você for uma pessoa boa, sofre mais. Se for uma criança quieta, que não quer briga, não quer problema, que fica na sua, você pode ter certeza que você vai levar. Né? Assim como Elon Musk, porque era inteligente, levou demais. Esse mundo é uma merda. Não adianta ficar com raivinho, brabinho não, chateadinho, magoadinho, bicudinho. Não adianta, esse mundo é uma merda mesmo. Vai em São Paulo pra você ver, eu fui lá. Miséria desgraçada, gente. Um ser perfeito ia criar uma bosta dessa? Se eu tenho filho e meus filhos nascem com problema de alergia, é porque eu tenho alergia e passei a porcaria que eu tenho pra ele na genética. Se eu tenho rinite e o filho tiver rinite, é porque eu passei. Se eu não tivesse, ele não teria. Se o pai e a mãe não tivessem, ele certamente não teria. Então tem que ser um ser doente que criou uma merda desse mundo. É isso que Janvailã bate doído. Os dois, Maria Pereira também não fala com tanto enfatismo, mas é isso. Só que Maria Pereira não reconhece Jesus. E o que parece que Janvailã não é diabólico, como todos vão pensar, quando ele ataca a Bíblia. Ele conhece tudo de Bíblia, ele estudou para padre. Ele conhece tudo. Né? Grande estudioso. Eu não estou falando de gentinha não, gente. Estou falando de cara grande. Né? Aí ele fala que Jesus não aceitou os termos de Javé, de ganhar o povo com violência, com guerra, na espada. Jesus não aceitou os termos. Por não aceitar os termos, Javé puniu ele com a morte de cruz. Falou, você não vai me obedecer? Ele, não consigo. Porque ele tinha no sangue o DNA de Sofia, o DNA de Maria, que Maria teria uma mesclagem com celtas desenvolvido. Grandes conhecedores de mitologia nórdicas. E ele cita, inclusive, que Galileia quer dizer pequena Gália, pequena Gália, que é Gália ali na região da França,
onde os nórdicos habitavam, e que Maria seria proveniente dessa origem. E por isso era muito sábia e inteligente, passou da genética de amor, de polidez para Jesus, a parte da mãe, né? E ele falou, não consigo, vou ganhar no amor. E aí Javé não teria concordado com os termos, por isso Jesus fala, Pai, se possível, faça passar de mim esse cálice no jardim do Getsemane, quando ele orou, suou sangue. Ele suou sangue no jardim do Getsemane. Mas faça a tua vontade. E aí Deus puniu ele com a morte de cruz. É tanto que ele fala, ali, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque ele desamparou. Javé teria virado as costas para Jesus na sua morte, né? E aí conseguiu resgatar. Então ele prega a verdade. O que João disse? Se o Espírito confessar que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus. Então, se for até mesmo pela Bíblia, como vamos dizer que Jean Vaillant é um demônio ou endemoniado? Só que ele mesmo fala, não precisa acreditar em mim não. Ah, se esses espíritos que falam com você, que tem uns espíritos que conversam e fica passando as coisas para ele. Conta as histórias de 60 milhões de anos atrás, 400 milhões de anos atrás, como foi criado o mundo, criado o universo, a toda a evolução, esse espírito conta tudo. 12 mil anos atrás. Aí, e se não for? Eu também não sei, ele fala. Não precisa confiar nem acreditar em mim não sei. Mas esse espírito é do bem, não sei. Não estou dizendo que é. Ele fala assim, então não tem nem como brigar com o Jean Vaillant. Não tem como ficar nervoso com ele. Ele não está impondo nada, ele não impõe nada. Ele defende o ponto de vista crítico o tempo todo. Crítico e rebelde, de sempre buscar, de sempre analisar todas as coisas, inclusive analisar as falas dele. Então ele veio com essa missão, com grandes sinais e prodígios, semelhantemente aos crentes. Do jeito que os crentes têm suas histórias e trajetórias, Jean Vaillant teve também na questão de centro espírita. Das pessoas falar, enxergar, ver livros na cabeça dele e falar, publica. Profecia mesmo, no meio espírita também tem esse tipo de coisa. Já pensou que coisa incrível? Profecias, revelação, dele chegar no lugar, a pessoa falar, o espírito avisou ontem que é esse, você ia aparecer. Aí chama o povo tudo. Pensa numa loucura. Vale a pena assistir. Espero que tenha passado um pouco do ponto de vista de cada um. Jean Vaillant, Maria Pereda, né? E muito obrigado. Maria Pereda vende cursos, comercializa. Deve estar muito rica. Os cursos dela é de 1.500, 2.000. São caros. Vende muito curso. Jean Vaillant não está nem aí para ganhar dinheiro. Faz as palestras, não sei nem se cobra. E os livros ele mandou retirar das bibliotecas com medo do que as pessoas iam, o impacto que ia ter na mente das pessoas. Eu acho que agora ele está soltando de novo, mas ele recolheu. Preocupado, né? E uma vez ele conta que foi seguido por uns homens de preto, que foi enviado, sabe-se lá, não lembro agora de onde, para falar de onde ele tirava os conhecimentos dele, porque os conhecimentos dele não eram de humano. As inteligências artificiais detectou que o que o Jean Vaillant fala não tem como o humano saber nem conhecer, porque são conhecimentos secretos e profundos, que ele só saberia por causa desses espíritos que ficam contando para ele. Foram atrás dele e perguntou, da onde é sua fonte? O que está acontecendo? Computadores, inteligência acusou que o humano não teria como saber as coisas que Jean Vaillant está passando para a humanidade. Muito obrigado, até a próxima.